E aí, ler a NVI 23 é uma boa ou não? Tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Oni e eu gostaria de falar hoje brevemente sobre a nova versão internacional na sua versão 23, a chamada NVI 23. Recebi há poucos dias a versão aqui, né, já bem acabada, uma Bíblia muito bonita da Thomas Nelson Brasil, e eu tenho acompanhado as discussões que estão relacionadas à produção dessa versão em comparação à NVI 2000, que eu chamo de NVI 2000, que é a NVI do projeto original. E quando nós colocamos essas duas Bíblias em comparação, nós vemos várias diferenças, tanto metodológicas como até na forma de traduzir certos textos. E eu gostaria de ser aqui muito honesto com relação a essa nova versão internacional 23. Em primeiro lugar, eu particularmente não acho, ou não achava, né, porque minha opinião não vale nada e também a versão já feita. Eu não achava necessário uma revisão nesse calibre de uma versão que foi feita e publicada no começo dos anos 2000, uma versão que tem menos de 30 anos de uso e é uma versão já muito bem consolidada dentro da nossa igreja, que demorou um certo tempo para que essa consolidação ocorresse, mas a partir de um certo ponto, muitas pessoas já adotam ou têm adotado o texto, a nova versão internacional 2000, como a leitura particular, né, devocional, mas também como texto de leitura pública no ensino da igreja. Então, eu não vejo, ou eu não via muitos motivos para uma revisão tão ampla assim. Agora, em segundo lugar, nós temos a questão do porquê dessa nova versão, né? Porque eu já não classificaria como uma revisão da NVI original, mas como um novo projeto. E foi assim que foi feito, uma vez que não contou com a participação da comissão original sobre os motivos, né? Tem várias discussões, você pode ver, inclusive, duas posições aqui bem marcadas, que é a posição do professor Luiz Saião, que coordenou o projeto original no início dos 2000, e também o texto que está lá no blog do Marcelo Berti, que expressa um pouquinho a posição da nova comissão, né, juntada para o propósito de se fazer essa nova versão internacional. Então temos vários aspectos relacionados à parte comercial, à parte do nome, à parte da proposta, de eventuais vieses ou não. Então isso daí, uma vez que a versão já está pronta, ela tem a sua importância, mas eu gostaria de ter uma outra perspectiva, já considerando que já temos essa versão, inclusive no âmbito público, né, nos sites de Bíblia, e também já publicado na sua versão física. 3 reflexões que eu gostaria de ter com relação a novas versões. E isso não apenas restrito à nova versão internacional 23, mas a qualquer nova versão que surja no decorrer do caminho, como surgiram várias versões ao longo dos últimos anos, como a NVT, a nova versão transformadora, a NAA, nova Almeida atualizada, nós tivemos a Almeida 21, várias traduções, várias versões com suas características, com suas metodologias, e o primeiro impacto é um impacto, vamos dizer assim, que eu diria negativo, né? Muitas pessoas questionando métodos, muitas pessoas questionando o texto, né? Eu já vi muita coisa rolando na internet sobre a questão da NVI 23 ter tirado versículos. Essa história é uma história que se repete a cada nova versão, mas nem eu posso dar uma relativa tranquilidade a vocês, nenhum versículo foi tirado simplesmente para corromper a boa doutrina ou para tirar o valor da Bíblia. Muito pelo contrário, existem razões científicas baseadas em crítica textual que podem explicar uma decisão ou outra. Mas a primeira dica que eu dou para vocês é que vocês procurem saber um pouquinho mais a respeito das motivações, dos motivos, das metodologias, da transparência de todo o processo das decisões, e isso é
feito por meio de você procurar na internet, recorrer aos links que eu estou falando aqui embaixo, até para que você não fique apenas no achismo. E o grande problema é que o achismo domine a discussão, muitas vezes suplantando dados científicos e argumentos que ambas as versões, tanto a NVI 20 quanto a NVI 23, têm como a sua razão e a motivação de projetos ou desses dois projetos. Então, essa primeira dica é no sentido de você não ser, vamos dizer assim, levado por teorias de conspiração ou levado na tentativa de desacreditar pessoas que fizeram parte da comissão. Tanto a comissão original, das quais vários eu tive contato ao longo da vida, foram meus professores, aqueles que trabalharam no projeto do ano 2000, e também vários que participaram da nova comissão são pessoas que eu tenho muita consideração e eu tenho uma relativa certeza de que todos fizeram um trabalho bom no máximo das suas capacidades e para o bem do povo de Deus. Então, aquelas teorias da conspiração que dizem que existe um movimento para tentar desacreditar a Bíblia, ou existe um movimento para tentar relativizar, atualizar a Bíblia, isso daí, ao meu ver, não é esse o ponto e isso não está presente na discussão e nas motivações. Então, a primeira dica é você saber buscar informações de fontes boas, você perguntar à sociedade bíblica, responsável, parâmetros, enfim, todas as informações que você queira saber, ler o prefácio, tanto da NVI 2000 quanto da NVI 23, ver os parâmetros, a metodologia, enfim, tudo isso para você conhecer melhor. Em segundo lugar, compare. A comparação passa pela leitura. Tem gente que critica ou começou a criticar demais antes de sequer termos o texto completo. É lógico que nós tivemos a NVI 23 já num aspecto de teste, vários textos veiculados até em Bíblias online, o texto já fora substituído pela NVI 23 e muitas pessoas estranharam várias mudanças, alterações, incluindo questões relacionadas à exclusão de alguns textos, que na versão dos anos 2000 estavam lá presentes, mas tudo isso são decisões amparadas em decisões de crítica textual, que é a avaliação dos textos originais por meio da comparação dos manuscritos antigos que datam desde o século II até o século X, XI, Alta Idade Média. Então é um trabalho altamente especializado que lastreia tudo isso. E para as pessoas que são leigas, é um aspecto até interessante você pegar essas duas versões e ler lado a lado, até para que você possa estudar melhor o texto, para que você tenha contato com as nuances e certas diferenças que podem ser explicadas por meio do acesso de um bom comentário bíblico ou até de um bom curso de crítica textual. Eu tenho um curso de crítica textual dentro da Escola de Didascalia. O Marcelo Berti também tem um curso muito bom de crítica textual. Então, a comparação faz com que você busque informações e queira saber por que certas decisões foram feitas ou não. A comparação também leva você a compreender certos tipos de decisões de tradução que envolvem palavras mesmo. Por exemplo, no texto de Esther, aquilo que tradicionalmente fora traduzido como enforcar, o ato de enforcar Hamã, por exemplo, foi traduzido como empalar. Existe todo um subsídio para um e para outro, e a despeito do fato de você ter simpatia mais pela tradução enforcar ou pelo empalar, são possibilidades que existem e você pode ter até a preferência, mas você não pode simplesmente dizer porque ouviu de alguém que está errado ou está certo. Isso te faz buscar por mais informações, se aprofundar. Eu particularmente tenho uma posição que enforcar seria uma tradução melhor, até porque é uma tradução que reflete muito da própria tradição judaica, mas o empalamento, por exemplo, se pegarmos esse exemplo, é uma prática
que os assírios conheciam muito bem, que desenvolveram como forma de tortura e de pena capital. Pode ser o caso, mas eu não estou lá muito certo se a opção foi a melhor. Mas são opções que estão em cima da mesa, ninguém pode simplesmente chegar e desacreditar. Então, esse trabalho de comparação é muito importante, tá? É muito importante, faça isso. E em terceiro lugar, eu queria convidar você a dar tempo ao tempo. Gente, nenhuma versão nova, ela entra e automaticamente ela é aceita. A própria NVI demorou muito tempo para cair no gosto dos brasileiros. Caiu no gosto porque era uma proposta muito nova, uma proposta muito interessante. A linguagem também, gente, a NVI tem uma linguagem muito boa, e que abriu a porta para outros tipos de versões e traduções, como a NVT, por exemplo, que veio muito tempo depois, mas que também é uma ótima versão. Dê tempo à NVI 23. Leia e o tempo vai determinar se vai ser aceito de forma massiva no contexto da igreja brasileira ou se vai permanecer como uma versão alternativa que poucas pessoas vão usar como texto principal, por exemplo. Por exemplo, nos dias de hoje, a NVT, ela tem uma aceitação boa, mas não é uma aceitação que está no nível de uma NVI, por exemplo. Ela vai ter o seu tempo. A NVI 23 também, até por causa da própria marca e do próprio nome NVI, ela vai ter um pouquinho mais de tempo para se consolidar. E se essa consolidação ocorrer, é uma consolidação que vai levar em conta vários aspectos, como a própria utilização desse texto como um texto de leitura pública, a referenciação nesse texto, enfim, muitas coisas. Então, a versão está aqui, agora é o ano de 2024, talvez daqui a 10 anos, quando você for assistir esse vídeo de novo, você vai ter outras percepções ou outras conclusões, mas o meu convite é que nós leiamos. E outra coisa importante, a leitura é boa e a leitura com essa perspectiva de dar tempo ao tempo faz com que nós tenhamos calma também para apreciar o texto de ambas as opções e aprender por que determinadas opções de tradução foram feitas, por que determinados textos foram omitidos, se um está lá no corpo do texto, o outro desceu para a nota de rodapé. Tudo isso é um aspecto pedagógico até para que nós possamos conhecer melhor essa grande ciência que é a crítica textual, que move e que lastreia, né, tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, eu creio que nós tenhamos que ir pelo caminho da serenidade. Vamos ser serenos, vamos aceitar, né? Vamos receber, vamos ler, vamos entender e, com o tempo, nós teremos toda a condição de criticar. Todas as versões têm coisas que poderiam ser melhores e estão passíveis à crítica, e isso é muito normal. Ou também o próprio tempo fará com que, eventualmente, a NVI 23 caia num gosto maior ou menor dos nossos leitores de língua portuguesa. O que eu receio acontecer é que, com as mídias sociais e com a internet, as discussões estejam em outro lugar que não em um ambiente, vamos dizer assim, saudável de discussão, lastreado com informações técnicas, por pessoas que tenham autoridade nesse assunto, e isso é muito importante para que nós não tenhamos esse caos que pode acontecer de simplesmente termos teorias de conspirações das mais mirabolantes, como aconteceu na época que a nova versão internacional, no começo dos 2000, né? Esse daqui ele aparece, né? Bom, sumiu. Como aconteceu com a NVI 2000, que tinha cartilhas, né, e livretos e muito conteúdo falando que a NVI era quase que uma tradução diabólica, e o tempo fez com que esses mitos fossem mitigados e a versão fosse largamente utilizada, tá? Então, vamos ler, gente. Leia. Existe muita gente que discute, né, essas coisas e gosta de levantar polêmica, mas não lê a Bíblia. E se não lê a Bíblia, a polêmica levantada não serve de nada, serve para atrapalhar mais do que para ajudar. Mais uma vez, eu gosto da NVI original e recebo com alegria
uma nova proposta. A despeito de tudo que pode ter acontecido nos bastidores, em termos de interesses ou em termos de motivações metodológicas e tal, eu tenho a tranquilidade no coração suficiente para dizer que a NVI é o fruto de um trabalho de uma comissão muito competente. E nós precisamos reconhecer isso. E por reconhecer isso, nós precisamos receber bem essa versão, ler, apreciar, dar tempo ao tempo para que hajam críticas saudáveis, para que haja todo um processo de maturação do próprio texto, porque revisões podem ser necessárias, e assim nós vamos caminhando dentro do nosso país. E eu preciso terminar dizendo isso, uma das questões que mais as pessoas perguntam para mim é: Paulo, qual que é a melhor versão que existe? Eu posso dizer que a maioria dessas versões que nós temos são versões excelentes. O Brasil é vanguarda em termos de tradução e versão bíblica. Eu acho que a melhor versão é aquela que você leia e você entenda claramente aquilo que Deus quer para você. Então leia, qualquer que seja a versão. Para melhorar a sua experiência, leia uma versão mais dinâmica com uma versão mais formal. Leia uma NVI 23 junto com uma NVI 20, leia uma NVI 23 junto com uma NAA, leia uma NAA junto com uma NVI e escolha, dentro dessas opções, aquela que você mais se identifica e que seja mais confortável para você. Eu, por exemplo, agora estou lendo devocionalmente o texto da NVT. Eu prego no texto da NVI. Quando eu vou em algumas igrejas, eu uso o texto da ARA. Eu não tenho problema nenhum em usar essa mescla, porque eu reconheço a qualidade de cada uma dessas versões e as eventuais fraquezas que elas têm. Só não podemos transformar essa discussão em uma discussão recheada de achismos, de paixões. Creio que nós precisamos ser serenos, reconhecer o grande legado que a NVI 2000 nos deixou, reconhecer que essa versão abriu portas para muitas outras versões, mas também reconhecer que a NVI 23 é o fruto de um labor de uma comissão competente e que precisa agora, com tempo e com serenidade, ser avaliada. E nós saberemos em alguns anos se é uma versão que será amplamente aceita ou será uma versão disponível no mercado, mas que não caiu no gosto das pessoas, e isso veremos mais para frente. Talvez daqui a 10 anos nós possamos fazer outro vídeo avaliando como a NVI 2000 está em relação à NVI 2023 com relação à aceitação, ao uso. Isso são outros 500 que agora nós não temos a mínima condição de avaliar e de responder. Leia a Bíblia, estude, e não se enfeitice com discussões mirabolantes ou com ideias de conspiração que possam ocorrer. Toda a versão nova, ela é bem-vinda, desde que tenha sido feita com qualidade. Esse é o caso, então seja bem-vindo à NVI 23, vamos ler, vamos avaliar e vamos ver como que o texto será aceito pela Igreja Brasileira. No mais, é isso, gente. Coloque dúvidas e questões, comente se você gostou ou não da versão, textos que você tem dúvida, ajude na discussão nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, coloque aí as suas impressões para que eventualmente possamos fazer mais vídeos como esse. Deus te abençoe e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.